palavra, viva essa palavra. Só o Senhor é Deus. E você conseguirá vencer a si mesmo, as suas próprias vontades, fora da vontade de Deus. Porque você dirá, só o Senhor é Deus. Você dirá isso para você mesmo. Só o Senhor é Deus. Diante de uma tentação, diante daquilo que quer romper a tua aliança com o Senhor, você dirá, só o Senhor é Deus. Aleluia. Hoje nós vamos aí pregar, escolhido ou rejeitado. E está dentro dessa palavra ainda que o nosso pastor trouxe para nós, a história de Jacó com Esaú. Mas antes eu quero dar uma introdução aqui. Como pode? Mas Deus escolhe uma pessoa e rejeita a outra, né? Como pode? Isso existe? É Deus mesmo que escolhe? É Deus mesmo que rejeita? Nós vamos descobrir aqui na palavra. Então, vocês vão acompanhar comigo ali, ó. Primeiramente, nós vamos ler João 14, 21. Nós vamos entender um pouquinho aí o que é isso, né? Se Deus me escolhe, se Deus me rejeita, se Deus me ama, se Deus não me ama. Que diz assim a palavra do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ué, sério? Então eu amo a Deus se eu tenho os mandamentos dele e os guardo? Está escrito? Não, porque a gente ouve tanta coisa, Deus me ama, não importa, eu faço o que eu quero, eu sou rebelde, sou desobediente, mas Deus me ama. Está escrito isso na Bíblia? Está escrito? Não. O nosso pastor veio aqui e falou que Jacó não é usurpador. O nome dele significa agarrador de calcanhar. Na verdade, ele é um lutador. Ele lutou para nascer, ele lutou pela bênção do seu avô Abraão, pela bênção do seu pai Isaque. Então, nós temos que parar de, eu ouvi essa pregação. Não, está na Bíblia. A Bíblia diz aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem disse isso? Disse para quem? Para a igreja, seus discípulos, que seria a igreja. Você está aqui hoje. Não é? Então, Jesus está nos ensinando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, tem os mandamentos dele, e guarda os mandamentos dele, esse é o que? Me ama, disse Jesus. E aquele que me ama, será amado por? Meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. Jesus vai se manifestar aquele que o ama. Mas quem ama Jesus? Aquele que tem e guarda os mandamentos? É isso? Ótimo. Aí em João 14, 15, ele disse também, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Não é? Mas aí os mandamentos, quais são esses mandamentos? Vamos ver. Vamos lá para Mateus 22, versículo 36 ao 40. Então, 22, Mateus 22, 36, 40. Vai sempre aparecer ali, vocês podem ficar tranquilos, tá? A gente tem que descobrir, meu Deus, que mandamento, Senhor. Eu quero te amar, Senhor. Quem quer amar Jesus, levanta a mão. Você quer amar, né? Porque ele vai se manifestar a você. Ele vai se manifestar a mim. Oh! Você tem noção o que é isso? Ele disse que o Pai também vai me amar se eu amar Jesus. E aí, Jesus vai se manifestar a mim, vai me amar. Aleluia. Ele vai ter comigo intimidade. Deus vai ter comigo intimidade, o Deus Pai, se eu tenho e guardo os mandamentos. Então diz assim, lá em Mateus 22, 36 em diante... Mestre, perguntou um doutor da lei, queridos, não foi uma pessoa comum que perguntou isso a Jesus. Foi uma pessoa que conhecia a lei, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Essa pessoa
era doutorada nesses livros. E ela disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aliás, nesse capítulo, diz que esse doutor não perguntou a Jesus. Porque perguntar é uma coisa, interrogar é outra coisa. Aqui diz que Jesus foi interrogado por esse doutor da lei. Ele estava querendo questionar a Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Ele não queria uma direção. Quando você pergunta, você quer uma direção. Quando você interroga, você quer acusar aquela pessoa, pegar aquela pessoa de alguma maneira, derrubar aquela pessoa de alguma maneira. E era isso que esse doutor da lei queria. Não, ele não queria verdade. Ele queria humilhar Jesus. Aí ele diz, com lisonja: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Oh, meu Deus, coração, alma, que é espírito, e mente, entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é. Semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. 2 mandamentos. Um doutor da lei o pergunta, o interroga. Esse homem era doutorado no Pentateuco e conhecia os profetas. Quem são os profetas na Bíblia? Isaías, Ezequiel, e vai lá, Jeremias, e vai Daniel, e vai Joel, e vai embora. E Jesus pega e responde ele: olha, Jesus resume o Pentateuco, Jesus resume os profetas. Nós cristãos, separamos a Bíblia em outros livros. Nós chamamos de livros históricos, Neemias. Nós chamamos de livros históricos, né? Esther. Eles não, os judeus não. Eles chamam de a lei e os profetas. Pentateuco e o restante da Torá. A Torá é de Gênesis a Malaquias. Eles chamam de lei e profetas a partir de Gênesis até Malaquias. Gênesis até o Deuteronômio é lei. Dali em diante é Juízes até Malaquias, eles chamam de profetas. E Jesus disse então para ele: toda a palavra se resume nesses 2 mandamentos. Dependem, né? Então, olha que coisa, Jesus diz, ele disse aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Pronto, resolvido. Se nós obedecemos, irmãos, esses 2 mandamentos, nós amamos a Jesus, nós seremos amados pelo Pai, intimidade com Deus. Jesus vai se manifestar a nós, Ele vai dar para nós o que Ele carrega, e Ele ainda vai nos amar, tem intimidade conosco, ser íntimo conosco. Que coisa, irmãos, que coisa maravilhosa. Então a gente tem que, pastor, eu tenho que prestar atenção, eu quero amar Jesus, eu quero que Ele se manifeste a mim, porque um dia Jesus disse que baterão a porta e dirão: abre-nos, Senhor. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, vão embora, eu não vos conheço, não abrirei. Senhor, abre-nos, Senhor. Nós pregamos no Teu nome, nós cantamos no Teu nome, nós curamos no Teu nome, nós até profetizamos no Teu nome. E Jesus vai responder: nunca vos conheci. Não sei quem você é, não sei quem vocês são. Irmãos, o que nós precisamos é intimidade com Deus. O mundo diz: eu amo a Deus. Pergunta uma pessoa que nem frequenta a igreja, não guarda palavra, não guarda princípio: você ama a Deus? É claro. Mas a Bíblia diz que eu amo a Deus quando eu guardo os mandamentos dele.
A Bíblia não diz que eu amo a Deus quando eu estou numa igreja local. A Bíblia não diz que eu amo a Deus quando eu sou da Assembleia de Deus, da Batista, Presbiteriana, Shalom. Não, A Bíblia diz que eu amo a Deus quando eu tenho os seus mandamentos e os guardo e os pratico. Não, porque fulano está na igreja há 20 anos. Não, ele está com Jesus. Ele está com Jesus. Ele ama Jesus, porque Jesus diz que aquele que não ama, a porta vai ficar fechada. Irmãos, tem um ensinamento de pessoas, aliás, que são muito cultas e têm um raciocínio da Bíblia muito bom, que eu admiro várias partes. Mas tem uma vertente cristã que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Então vamos rasgar Ezequiel 18. A gente pega Ezequiel 18 da nossa Bíblia e rasga. E outras partes da Bíblia. Nós só estaremos com o Senhor se nós o amarmos. A minha obediência não é perfeita se falta humildade. A minha obediência a Deus não é perfeita se falta temor. Pastor, eu obedeço, mas eu não sou humilde. Não é perfeita essa obediência. É falha, é corrupta. Eu obedeço, mas eu não temo. A obediência vem da humildade de uma pessoa que sabe servir e receber ordem, e vem de temer a Deus, de dizer, eu não quero entristecer o Senhor, eu não vou me vender por isso. Deus é precioso para mim. Eu não vou trocar Jesus por homem. Eu não vou trocar Jesus por mulher. Eu não vou trocar Jesus por dinheiro. Eu não vou trocar Jesus por lisonja. Eu não vou trocar Jesus por minha vontade. Porque o rei está vindo, em breve ele vai rugir. E a Bíblia diz que ele descerá no Monte das Oliveiras, e o monte se partirá. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ai, vem, Senhor. E como nós vamos fazer parte do seu reino? Como? Eu já sei, com meus dons, porque eu sou uma pessoa capacitada, talentosa. Não, é Deus que capacita, é Deus que dá talentos. Como? Amando. Quando eu amo, eu obedeço. Quando a minha obediência é corrupta, quando ela é uma obediência danificada, eu não amo, porque a minha obediência pode sim ser perfeita quando eu amo. Porque se eu amo ao Senhor, eu sou humilde à sua vontade. Queridos, tem gente que fala assim, olha, o meu casamento está difícil, estou pensando em separar. O Senhor te manda, Ele é teu Senhor, você tem um Senhor, você diz, Senhor, olha para mim, Ele fala, você não me obedece, você não pergunta nada para mim, você tem que dizer, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me comprou. Eu sou dele, eu fui comprado. Meu Deus, a posição do crente deveria ser sempre, irmãos, eu vou fazer o que o Senhor quiser. Não, mas eu tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar na minha felicidade. Você vai quebrar a cara, bem quebrada. Por isso que tem um monte de crente com cara quebrada, andando em círculos, porque eles não têm o Senhor. Eles dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Senhor. Se eu digo Senhor, eu preciso fazer a vontade dEle. O Josué fazia a vontade de Moisés. Aí ele passou a fazer a vontade de Deus. Então, eu amo o Senhor, meu Deus. Aí, Jesus vai se manifestar a mim. Mas como eu amo o Senhor? Com todo o meu coração. Pastora, eu tenho que seguir o meu coração. Porque eu estou apaixonado. Eu estou com vontade, eu quero. Mas a Bíblia está dizendo que tem que amar ao Senhor de todo o coração. Pastor, você está falando essas coisas de amar aí, amar Jesus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. Eu quero saber o que eu ganho com isso. A gente abriu o culto falando o que ganha com isso. A recompensa
da humildade e do temor ao Senhor são riquezas, honra e vida. Essa é a recompensa. Pastor, está escrito amor lá não. Filho, você é humilde e você só é temente se você ama. Então eu amo ao Senhor, por isso eu sou abençoado. Jacó amava o Senhor, por isso ele foi abençoado. Ele amava o Senhor, irmãos. Ele queria a bênção do pai dele sobre ele. Ele queria a bênção do vô dele sobre ele. E ele conseguiu. Porque nós dizemos, está escrito na Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, que Ele é maravilhoso, Ele é fiel, a ti honra e glória, Senhor. E Deus quer também ser o teu Deus. Ai, como Deus quer dizer, eu sou o Deus do Otávio, eu sou o Deus do Luiz, eu sou o Deus do Jonatas, eu sou o Deus da Cláudia, ai meu Deus, eu sou o Deus do Davi. Davi ficou todo empolgado que eu estava chegando nele. Deus é o teu Deus? Ele vai poder dizer, eu sou o Deus do fulano, eu sou o Deus da fulana, ela me obedece, ele me obedece. Então, de todo o coração, para com esse negócio de eu tenho que seguir meu coração, pastor, que eu tenho que ser feliz. Você vai ser um infeliz. Isso que você vai ser, se você seguir o teu coração. Porque lá no mundo, né, eu tenho que seguir o meu coração. A Bíblia diz que o coração é... Então, teu coração, o meu coração, tem que ser do Senhor. Então, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. A alma aqui, como o coração entrou na frente, ela é espírito. Eu amo a Deus com o meu espírito. Com o meu espírito. Meu espírito anela por Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Como o meu espírito vai amar a Deus? Só com santidade. Só com a busca ao Senhor. Mas eu não leio, eu não oro, eu não jejuo. Eu não amo ao Senhor com a minha alma. E também, Jesus disse que com todo entendimento, com toda a minha razão, com toda a minha coerência, com todo o meu entendimento, eu amo ao Senhor. Este é o grande e o primeiro mandamento, porque desse depende tudo na vida, irmãos. Pastor, eu amo primeiro as pessoas, eu amo primeiro a minha família, tudo bem? Não, você tem que amar Deus primeiro, senão você vai cair. Você vai trocar Deus por alguém, por alguma coisa. Então, o segundo mandamento é ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Gente, e esse amar o teu próximo, como você ama a si mesmo, só serve quando a gente ama a Deus primeiro. Por quê? Porque se eu amo eu amo a mim, mas eu não amo Deus, o meu amor é estranho. O meu amor é egoísta. Mas se eu amo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, eu sei me amar. Eu sei me amar e eu vou saber amar o outro. Então está resolvida essa questão, hein, irmãos? De quem ama a Deus é que diz que ama. Eu não amo a Deus que eu digo que eu amo a Deus que eu tenho e guardo os seus mandamentos. Pastora, mas eu conheço uma pessoa que fala que ama muito Deus, ouve um louvor, até chora. E o diabo, quando ouve a palavra de Deus, treme, estremece, e ele não ama não. Então vamos lá, queridos. Outra coisa, lá em Ezequiel, nós vamos ficar em Ezequiel 18, no verso 26, 27 e 32, tá? Para a gente entender isso aqui. Aleluia, pastora, olha, tem 20 anos que eu sirvo ao Senhor, 20 anos de fidelidade, de amando a Deus com o coração, com a alma e com o entendimento. Mas eu desanimei, mas Deus não vai desprezar os 20 anos que eu amei Ele, não, né? Vamos ver. Não, porque eu já ouvi uma pregação, eu ouvi um pregador que eu gosto muito, sabe? Vamos ver o que a Bíblia diz. Ezequiel 18, 26. Se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Irmãos, maldade é contra Deus. Qual é a maldade, a pior maldade que a gente pode fazer contra Deus? Pode falar aí, você sabe. Contra Deus, não, mas contra Deus, eu vou no próximo. Contra Deus mesmo, que a gente tem até um exemplo.
Desobediência, foi Satanás. Qual a maior maldade que Lúcifer fez com Deus? Desobediência. Desobedeceu a Deus. Se ensoberbeceu contra Deus. Então, isso é maldade contra Deus. Quando eu desobedeço a Deus, eu estou fazendo uma maldade contra Deus, porque Deus só quer o meu bem. Todas as ordenanças de Deus são para o meu bem. Então, eu não confio em Deus, estou desprezando Deus, estou cometendo uma maldade. Então, e contra a gente, quando a gente prejudica os outros, a gente está causando maldade, está praticando maldade. Então, se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, morrerá por causa dela. Na iniquidade cometeu, morrerá. Então, serviu a Deus 20 anos. E resolveu, numa semana, fazer o que não agrada a Deus. E morreu. Já era. Não, mas tem 20 anos. A gente, irmãos, cada dia, Jesus falou para a gente viver cada dia. Para cada dia basta o seu mal. Qual é o dia da salvação? A Bíblia até deu nome já para o dia da salvação. Não ouvi. Qual o dia da salvação? É hoje. Ah, não é ontem não, pastora? Hoje. Verso 27. Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. Gente, a pessoa estava nas trevas, no pecado, na lama, na desobediência, mas se arrependeu. Se arrependeu. Falou, não quero mais isso não é de Deus, Senhor, me perdoa, muda a minha vida. Acabou. Ele se arrependeu no dia chamado? Então ele está salvo. O justo que cometeu justiça todos os dias da sua vida, pecou no dia chamado hoje, cometeu maldade no dia chamado hoje, ele perdeu a salvação. Naquele dia, se ele morrer naquele dia, tchau. Se não se arrependeu, tchau. Verso 32. 18, 32. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Esse capítulo é incrível, vale a pena você ler. Fala sobre que Deus não vai salvar porque você é filho do fulano. O filho não vai pagar pelo mal do pai. O pai não vai pagar pelo mal do filho. Não adianta o teu pai ter sido o rei Davi. O teu pai ter sido o homem mais justo da terra, Noé. Quem mais? O Daniel ou o Jó. Cada um terá que prestar conta a Deus. Ok? Agora nós vamos entrar na mensagem, meus amados. Aí foi a introdução para você entender esse texto tão complexo. Nós vamos entrar agora, que é o Malaquias. Vamos lá, Malaquias 1. Agora nós vamos falar que quando a gente não conhece a Bíblia, ou não procura entendê-la, conhecê-la, né? Pega um texto isolado, a gente não vai gostar muitas vezes do que lê. Vai dizer que absurdo. Mas agora a gente entendeu quem ama a Deus. Tá? E agora nós vamos entrar aqui numa parte que é Jacó e Esaú. O nome dessa mensagem é escolhido ou rejeitado? Escolhido, Jacó, rejeitado, Esaú? Ah, mas Deus escolheu Jacó? Deus rejeitou Esaú? Então, eu acho que a culpa é de Deus. Por quê? Afinal de contas, o Jacó era o preferido. E o Esaú não. Será? Vamos ver. Jacó e Esaú. Verso 2. Verso 2, tá? Malaquias 1, 2. O Senhor diz, eu sempre os amei. Mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. E desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Mas eu não queria ter lido 3, acabei lendo, eu quero voltar, que eu quero ficar no 2 agora com vocês. O Senhor diz, eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? E o Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. Por que Deus amou Jacó? A gente acabou de falar. Por que Deus amou Jacó? Porque ele tinha os mandamentos de Deus e os guardava, não é isso? Não é? E por que Deus rejeitou Esaú, então? Porque ele não guardava mandamentos, ele não obedecia. Esaú era uma pessoa selvagem. Deus não quer que nós sejamos selvagens, mas nobres. A Bíblia diz que Jacó era pacato.
tranquilo, em algumas traduções. Um homem tranquilo. Ele não era um adoidado. O Esaú era um adoidado. Eu sei até o temperamento do Esaú, DI. Tudo para o lado ruim. O D, eu faço o que eu quero. O I, eu não tenho juízo. Tudo para o lado ruim dos temperamentos. O D, autossuficiente. O I, espalhafatoso. Irmãos, Deus, Ele tem, quem não participou aí da nossa conferência, você em sintonia, esse ano ainda vai ter, vale a pena. A Bíblia aponta 4 temperamentos ali para nós. E segundo também um grande estudioso, né, eu esqueci o nome dele, fugiu aqui, mas tá bom. Ele foi considerado um dos homens mais sábios, avante do seu tempo. Hã? Não, é aquele do temperamento, ele que começou com o temperamento. Hã? Não, esqueci. Ninguém lembra, hein, gente? Mas também a pessoa que fala disso, esqueci, hein? Mas tá bom. Fugiu mesmo. Mas tudo bem, eu vou lembrar em algum momento. Então, ele descobriu que todos os homens, seres humanos, nós temos um temperamento predominante. E todos nós, e são 4 temperamentos predominantes, né? Cada um de nós carrega um, mas todos nós temos os 4, completando o predominante. Hipócrates. Muito obrigado. Quem falou? Oh, obrigada. Então, que parece hipócrita? Não, mas é Hipócrates. Hipócrates, o primeiro grande cientista aí de estudar essa questão. E ele percebeu que era colérico, que no sinônimo é dominante. Nós vamos falar os sinônimos modernos hoje para você entender. Um era dominante. Né? Ele tem esse temperamento porque é um temperamento de força, de liderança, de aguentar o tranco na vida. Outro tem um temperamento de estável, que é sempre se manter no mesmo, como que diz? Constante, mas no mesmo humor. Raramente ele muda o humor. E ele tende a ser obediente, ele é tranquilo, tende a ser, porque o lado ruim pode não fazer. Então, ele é tranquilo, gentil, mas também fala do analítico, que lá o Hipócrates chama de melancólico, mas o sinônimo é analítico, tá? Todos os que nós chamamos desse jeito agora, o Hipócrates chamou de colérico, tá? Qual o nome? Outro? Sanguíneo. Qual outro? Fleumático e melancólico. Nós chamamos dominante, influente, analítico, estável. Então, tem um analítico, é aquele que quando ele predomina para o lado bom, eu vou falar para o lado bom de todos, né? O lado bom do estável é não muda, ele é constante. Então, é uma pessoa confiável. O lado bom do dominante é uma pessoa forte, que aguenta as lutas da vida. O lado bom do influente é uma pessoa comunicativa, agregadora. O lado bom do analítico é uma pessoa organizada, que consegue ser bem racional. Tá? Então, esse é o lado bom. E o nosso Deus é forte. Nosso Deus é comunicativo. O nosso Deus é imutável. E o nosso Deus é organizado. Esse é o nosso Deus. Mas aí, nós puxamos de Deus, irmãos, mas a nossa carnalidade vem e estraga tudo. Porque os temperamentos nós herdamos do nosso Pai. Mas o nosso coração, como disse o nosso pastor, o nosso coração atrapalha tudo. Se o nosso coração for ruim, ele estraga tudo. E o Esaú era um DI, forte, autossuficiente, desobediente, fazia o que ele queria. E ele era um DI, né? Porque aí eu falei que todos têm 4, mas eu quero parar nesses 2 principais. Espalhafatoso, agitado, sem sossego. O Jacó era
tranquilo, a Bíblia diz. Obediente, racional, ele sabia o que ele queria. Mas isso Pedro também era um DI. O Pedro era. Mas ele quebrantou o seu coração. Aliás, o Pedro, ele já tinha um coração quebrantado. Por isso, o seu temperamento foi ajustado. Mas o Esaú não tinha, não. O Esaú se achava demais. Se achava muito, gente. Cuidado. Abaixa teu nariz. Não abaixa o ombro, não, nem a cabeça. Abaixa o nariz. No sentido espiritual da coisa, de, meu Deus, eu tenho que aprender. A gente sabe quem a gente é, irmãos. Eu não vejo, não, tá bom. Mas se tiver dúvida, pergunta a sua esposa. Se tiver dúvida, pergunta ao seu esposo. Então, o Jacó, ele não foi escolhido porque ele era de um temperamento fácil para lidar. Tem gente que chega no ambiente e deixa o ambiente agitado. O Jacó era de deixar o ambiente tranquilo. Ele não foi escolhido por isso, ele foi escolhido porque o seu coração amava as coisas de Deus. E o coração de Esaú amava as coisas de agora. Me faltou a palavra que eu queria. Era outra ainda, mas essa serve. Tá, o momento, é agora. Eu preciso. A gente ainda vai falar mais disso. Mas o Jacó e o Esaú, então como que lá em Malaquias, a gente abre o primeiro capítulo e lê isso, eu sempre os amei. Mas vocês me perguntam, como é que nos amaste? O Senhor responde, Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó. Gente, Deus amou Jacó, porque Jacó amou a Deus. E agora vamos lá para Esaú, desprezei Esaú. Porque Esaú desprezou a Deus, aqueles que me amam, eu amarei. Aqueles que me desprezam serão desprezados. Vocês acham assim, eu desprezo as coisas de Deus? E não vai vir a conta? Está na Bíblia. Aqueles que me amam, eu amarei. Aqueles que me desprezam serão desprezados. Como eu desprezo Deus? Quando eu desprezo as coisas dele, a obra dele. Então, e desprezei Esaú, fiz dos montes de Edom uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Gente, essa história de Edom é incrível. Edom é a descendência de Esaú, porque eles moravam nos montes. Então, além dele já ser naturalmente uma nação soberba, por causa do seu progenitor, eles ainda moravam na montanha, era muito difícil serem vencidos, mas Deus os venceu. Então, 4, se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que estava em ruínas, porque ele é forte, ele é um dominante. Fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas. O Senhor dos exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada terra da maldade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Pastora, que é isso que está escrito na Bíblia? Mas tem confirmação dessa palavra. Deus resiste ao soberbo, e Deus dá graça ao... Está na Bíblia. E Deus falou, você reconstrói, eu te derrubo outra vez. Porque ele não precisava de Deus. Esaú é um homem que nunca precisou de Deus. E a sua descendência herdou dele. Irmão, esse negócio tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Porque o negócio vai no sangue, irmãos. Vai no sangue. Pastor, então todos os descendentes de Jacó foram lutadores? Todos os descendentes de Davi amaram a Deus? Não. Mas o mal tem uma força. O bem não, irmãos. Porque a gente tem que lutar pelo bem. Mas o mal já nasce, vem de fábrica. Então nós temos que lutar, irmãos, para fazer o bem, para praticar o bem. Agora vamos lá. O Jacó foi um homem de visão. Diga aí, visão. De convicção, diga. Convicção. Obediente. E de altar. Tá, então vamos ver, visão. Eu quero saber então, por que o Jacó foi um homem de visão? Lá em Gênesis 25, diz assim, verso 31.
Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. A história conta aqui, o contexto, que o Jacó estava fazendo comida. O Jacó era homem para casar, hein? Estava fazendo comida. Ele estava fazendo a comida e o cheiro estava bom. Ou Esaú estava com muita fome, a gente não sabe. Ou o cheiro estava bom, juntou a fome com a vontade de comer. Mas o Esaú chegou doido e falou: ô Jacó, me dá aí essa comida. Ele era todo doidado, irmãos. Todo doidado. E o Pedro, ele também era doidado, né? Aí Jesus moldou o Pedro. Deixa Jesus te moldar. Deixa Jesus te moldar. Deixa Ele usar tudo de bom em você e tirar tudo de ruim. Em mim, em você. Ele já chegou: Esaú, me dá aí a comida. Ele era assim, parecia um selvagem. E ainda ele era cabeludo, aí devia parecer um bicho mesmo. Pensa, gente. Aí, ô Jacó, me dá um prato. Estou com muita fome, Jacó, me dá aí. Aí o Jacó não gostava do jeito do Esaú. Ele conhecia o Esaú. Os irmãos sempre conhecem uns aos outros melhor que os pais. Os irmãos se conhecem. Aí quem tem irmão aí sabe. Então, ele falou: se você quiser um prato da minha comida, eu vendo esse prato para você. O que você quer então? Eu quero o direito da primogenitura. Gente, hoje em dia para nós falar, o que é isso? No mundo espiritual isso não mudou. Como assim, pastora? O primeiro, ele carrega não só a bênção de ser o primeiro, mas o dever de ser o exemplo. Você é o primeiro, seja o exemplo. Deus está contando que você vai ser o exemplo, que os seus irmãos vão te seguir. Você carrega uma bênção, não transforme ela em maldição. O Rubens, o primogênito de Jacó, transformou a bênção da primogenitura em maldição por ter cometido uma maldade. Uma maldade terrível. Então, quando o Esaú ouviu isso, se ele fosse um homem de temor, ele ia dizer: ô Jacó, você está maluco? Isso é uma bênção de Deus. Se bem que o nosso pastor já explicou, quando os meninos estavam no ventre da Rebeca, e ela disse: tem alguma coisa comigo, tem alguma coisa acontecendo comigo, meu marido. Ô Isaac, eu não estou bem não, Isaac, eu estou com medo. Mexe os negócios aqui, mexe de um lado, mexe de outro, está estranho. Não, mas neném mexe mesmo, dizia alguém, dizia alguma mulher experiente. Neném mexe, não, mas mexe aqui, mexe lá, está estranho. Aí eles oraram. O Isaac era um homem de oração. Eles oraram e Deus disse: não tenham medo. Há duas nações dentro de você. Olha como Deus é Deus de descendência. Há duas nações dentro de você, ô Rebeca. O maior servirá ao menor. Já estava dito. Mas ao Esaú, parece que eles esconderam isso dos meninos, né? Porque o Esaú devia ter respondido: ô Jacó, isso é sagrado, está maluco? Ele falou, a gente vai ver o que ele falou. Eu vou parar aqui, porque a gente ainda vai falar do Esaú. Então, olha o que aqui a visão do Jacó fez ele querer. A primogenitura. Mas o que isso traria para ele? Olha, o primogênito herdava 50% do que os pais tinham. Era uma das leis. Então, ele ia... Mas aí, ele só tinha... Qual o outro irmão dele? Qual era o outro irmão? Quantos irmãos ele tinha? 10? O Jacó tinha 10? Então, adiantava... Me dá primogenitura, porque eu vou herdar a metade. Lá em casa ia adiantar demais. Eu tenho 4. Né? O primogênito ficaria com a metade de nada. Não ia adiantar também, lembrei. Tá bom. Mas vocês entenderam. Um homem rico tem 4 filhos. O primogênito, se carregasse a honra da primogenitura. Qual é a honra? Ser o exemplo. Dar o exemplo para os irmãos de obediência aos pais. De responsabilidade. Ele, se não perdia, ele herdaria 50%, e os 3 restantes tinham que dividir os outros 50%. Mas para Jacó não valia. Então Jacó não pediu a primogenitura por causa de dinheiro, de herança, de riqueza, porque não valia para ele. Porque ele ia pegar 50%, mas 50% ia ficar para Esaú. Então, se Esaú ficasse com 50%, não tem problema, não teria problema algum, porque Jacó ficaria também com 50%. O que Jacó queria? Ele queria a bênção de Abraão. Ele queria a promessa de Abraão.
Aí, vamos lá. Então, primeiro, ele tinha visão. Segundo, ele tinha convicção. Gênesis 28:1 mostra a convicção de Jacó. Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Olha, então, o Jacó, ele tinha uma convicção. Eu não posso me casar com uma mulher de Canaã. Você tem que ter convicção, você tem que ter visão. Eu quero carregar em mim as bênçãos do Senhor. As bênçãos da obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu quero isso, Senhor. Você é obediente, crente? Por quê? Porque eu tenho visão. Eu quero carregar em mim a glória de Deus. Eu quero carregar em mim a autoridade de Deus. Os demônios se sujeitarão a mim. E a nossa guerra não é contra a carne. Não, nem contra o sangue. Pastor, eu não aguento mais meu marido. O teu problema não é o teu marido. Eu não aguento a minha esposa. O teu problema não é a esposa. Eu não aguento o meu trabalho. O teu problema não é o trabalho. Eu não aguento nem a mim mesmo. O teu problema nem é você mesmo. Sério? É. O teu problema é o quê? Que você não sujeita o diabo. Porque a gente só sujeita o diabo quando a gente obedece a Deus. E a gente só obedece a Deus quando a gente ama a Deus. Então, amar a Deus é poder. Porque eu amo a Deus, os diabos se sujeitam a mim. Então, eu tenho poder. E o diabo está aí destruindo vidas. Tá? Daqui a pouco a gente fala disso. A nossa mensagem hoje vai chegar nesse ponto. É esse ponto que eu quero chegar. Então, vamos lá. Ele tinha a visão e ele tinha a convicção. Você tem que ter convicção. Isso não é para eu fazer. O Isaque falou: Jacó, você não vai casar com mulher de Canaã. Acabou. Essa era uma convicção que ele tinha. Não casarei com mulher de Canaã. Então, ele foi embora, partiu para encontrar a esposa dele, onde os pais o indicaram. Ele também era obediente, porque nós falamos aqui que Jacó tinha visão, convicção, obediência. E era de altar. E vamos ver a obediência. Gênesis 28:7. Diz assim: soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã. Quem soube? Aqui nesse contexto é o Esaú. O Esaú soube que Jacó, obedecendo ao pai e à mãe, havia partido para Padã-Arã. Ele soube que os pais tinham enviado ele lá para se casar. E a gente vai ver o que ele fez. Poxa, isso aí deve ter quebrantado o Jacó, pastora, o Esaú, pastora. Porque ele falou: poxa lá, o Jacó ficou com a minha bênção, se bem que eu vendi para ele, né? Porque ele vendeu. Vocês já leram essa parte na Bíblia? Que ele vendeu, a gente acabou de falar. E ele vendeu. Ele aceitou. Então, aí a gente pensa: ele vai aprender com a obediência de Jacó. Vamos ver, quem sabe. Agora vamos lá. Então Jacó era um homem de visão, convicção, obediente e altar. Vamos para Gênesis 28, do 20 ao 22. Que diz assim: Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Ele era um homem de altar. Irmãos, ai meu Deus, um homem de visão. Ele sabia que era mais importante carregar a promessa. Ele não queria a herança da primogenitura. Não fazia sentido. Ele só tinha um irmão. Ele queria a promessa. Há uma promessa sobre nós, irmãos. Há uma promessa sobre aquele que tem e guarda os mandamentos de Jesus. Pastor, eu não tenho, eu não guardo. Eu nem sei, sabe? A gente falou hoje, amar a Deus com todo o coração,
com toda a alma e com todo o entendimento. Amar o teu próximo como a si mesmo. E eu vou conseguir amar o meu irmão com excelência se eu amo a Deus de todo o coração, alma e entendimento. Então eu quero essa promessa. Esse deve ser o teu desejo. Eu quero essa promessa sobre a minha vida, a promessa de quando eu tenho e guardo os mandamentos, Jesus vai se manifestar a mim. E se Ele se manifesta a mim, eu estou cheio de glória, estou cheio de autoridade e de poder. Aleluia. Gente, esse homem era um homem de altar, um homem que fazia voto com Deus, um homem que sabia: eu não posso andar sozinho. Jacó era um homem tranquilo, racional, observador, e ele era, irmãos, espiritual. Ele sabia: eu não posso andar sozinho. Sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso da bênção de Deus. Você não pode andar sozinho. Pastor, o que fez Deus amar Jacó? Jacó amá-lo. O que vai fazer Deus me amar? Você amá-lo. Mas eu ouvi pregação, pastor, que eu não preciso fazer nada para Deus me amar. Você não precisa fazer nada para Deus te perdoar caso você se arrependa. Você não precisa fazer nada para Deus ter misericórdia de você caso você se arrependa. Mas o amor aqui que Jesus falou é um amor de intimidade, de convivência. Não é um amor de misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Lemos aqui hoje, Ezequiel 18, lá no último versículo. Deus não se agrada na morte daquele que está longe dos caminhos dele, daquele que não tem e não guarda os seus mandamentos. Deus é misericordioso, quer salvar a todos, mas esse amor que Jesus está falando aqui com os discípulos, como falando para a igreja, é um amor de intimidade. Quando eu amo a Deus, quando eu tenho os mandamentos dele e o amo, ele vai se manifestar a mim. E quando eu ando em humildade, em temor, eu recebo recompensa. Nem preciso buscá-las. Elas são o meu salário. A recompensa, o salário da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Uma pessoa humilde, ela honra pessoas. Ela não é atrevida. Ela não é insubordinada. Tudo que a gente faz vai voltar para a gente. A gente honra, a gente também, nós honramos, seremos honrados. Nós tememos a Deus, também as pessoas terão respeito de nós, porque nós temos de Deus. Então Jacó, ele falou: eu não quero ir sozinho. Hoje eu quero dizer para você: não anda sozinho. Faz um voto com o Senhor. Senhor, eu quero andar com o Senhor, Senhor. Tem uma canção que diz: quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Gente, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu sabia que não tinha mais volta. Eu disse para ele: nunca eu vou te deixar. Nunca. Passe o que for. O Senhor não. Eu tenho uma aliança com o Senhor, porque o Senhor tem uma aliança comigo. Eu sou tua, a minha orelha furaste. Eu, em minhas orações, eu dizia, com os joelhos dobrados, no meu quarto, na minha sala, onde eu estivesse sozinha: Senhor, eu sou tua, as minhas orelhas furaste. Eu disse: fura a minha orelha, nunca mais vou embora. Nunca deixe o Senhor. Hoje, fale com o Senhor: fura minhas orelhas. Eu serei teu para sempre, tua para sempre. Mas não é ser teu e tua de boca, gente. Quando furar o escravo com 7 anos, ele podia ir embora, o escravo de um judeu. E ele podia receber a liberdade. Mas tinha escravo que gostava muito do seu senhor, tinha virado amigo. Eles se davam tão bem, ele tinha naquela casa um lar.
Alguns tinham casa com família nas propriedades desses senhores. E o Senhor o chamava e dizia: fulano, chegou o dia da tua remissão, você pode ir embora. Ele disse: Senhor, eu não quero ir embora, eu sou tão feliz aqui, fura minha orelha. Mas se eu furar a tua orelha, você é meu escravo para sempre. Tudo bem, fura minha orelha. O Senhor é bom para você, deixa Ele furar a tua orelha. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu não quero ir embora, você quer ir embora? Para onde iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. As pessoas foram indo embora quando Jesus estava ensinando sobre o reino, porque todo mundo quer, irmãos, a cura de Jesus, a libertação de Jesus, mas poucos querem as palavras de Jesus. E quando Jesus falou de um novo nascimento, quando Ele falou que tinha que beber da água que Ele dava, as pessoas foram embora, foram indo. E Jesus olhou para os discípulos e disse-lhes: e vocês? Vocês querem ir embora também? Aí Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Anda com Deus para sempre. Teme ao Senhor. Diga: não trocarei o Senhor por isso. Cuidado, meus irmãos, como eu disse no culto aqui, anterior a este que eu estou pregando. Às vezes você fala assim: eu não estou fazendo nada de errado. Você é egoísta? Egoísmo é um perigo, porque abre todas as outras portas. Se não abre a porta para te fazer pecar, abre a porta para que você perca a bênção. Ou o pecado vai entrar ou a bênção vai sair. Então, vamos voltar aqui no Jacó. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz. Ele sabia: um dia eu vou voltar. Eu estou indo, mas eu vou. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E nós em breve voltaremos para a casa do nosso pai. Então o Senhor será o meu Deus. Agora é Jacó vivendo com Deus. O que teu pai e tua mãe têm é uma coisa, o que você tem é outra coisa. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que ter as tuas histórias com Deus. Pastora, como eu tenho história com Deus? Lendo a Bíblia, orando, jejuando, amando, porque o amor a Deus te fará orar, ler, jejuar. A pedra que pus como coluna será a casa de Deus. Aquele lugar se chamava Luz, a cidade. Aí passou a chamar-se Betel, casa de Deus. De tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Irmãos, tem crente que fala: dízimo não é de Deus não, está no Velho Testamento? Tá não. Não. Na lei, dízimo é da lei, está na lei. Não, está antes. O Abraão dizimou, o Isaac dizimou, o Jacó dizimou. Sim, eles honravam a Deus. Eles reconheciam: o Senhor é o Senhor que faz na minha vida. Pastor, o dízimo me faz falta. Você não entendeu nada sobre dízimo. O dízimo é honra ao Senhor. O dízimo é o primeiro, é agradecimento, é sacrifício a Deus. Agradável. Toda vez, irmãos, que se pega o dízimo e não oferece como primícia, é como os filhos de Eli roubando a carne no altar. E Deus disse para Eli: longe de mim, que a tua família vai continuar na minha presença. Vocês não me honram, Eli. Teus filhos não me honram, Eli. Mas eu já tenho escolhido um que me honrará, que já me honra, o Samuel. Então, irmãos, olha, agora nós vamos lá para o Esaú. O Esaú foi um homem de momentos, de agora, né? Desobediente, inconsequente e irado. A gente tem que conhecer: eu amei Jacó, mas não amei Esaú. Porque, irmãos, se nós formos crentes de momentos, a minha vontade, eu quero, eu preciso, a gente não ama a Deus. E se eu não amo a Deus, Deus não pode me amar, porque eu não amo a Deus. Deus tem misericórdia de mim. Amor não. Pastora, mas eu ouvi na internet que não importa o que eu faça, Deus me ama. Não importa o que você faça, Deus tem misericórdia. Amor, Jesus disse. Ele disse: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e me ama e os guarda, esse é o que me ama. Então vamos lá.
Momentos. Então, Esaú foi um homem de momentos, Gênesis 25, 32 e 33, que diz assim: ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito da primogenitura? O Esaú respondeu isso para quem? Para Jacó, quando Jacó falou: eu te dou a comida sim, irmão, eu quero o direito de primogenitura, eu quero vender por esse direito. Olha o que ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Eu quero, eu preciso. Cuidado com isso. Deus não quer isso para a sua vida, Deus não quer não. Gente, o Esaú era assim: eu quero, porque eu quero. Senhor, é da tua vontade? Senhor, o Senhor quer que eu continue isso na minha vida? Não, mas eu que sei da minha vida. Vai sabendo da tua vida mesmo, vai sabendo. Então, você não tem um Senhor, porque se o Senhor, se é o teu Senhor, você vai dizer: Senhor, é da tua vontade isso? Eu posso isso? Eu devo fazer isso? Você pergunta as coisas, Senhor? E tem coisa que você já sabe, está escrito: Senhor, eu posso divorciar? Ele diz: não. Eu posso roubar? Está escrito: não. Então, mas tem coisa que a gente tem que orar: Senhor, eu estava pensando em comprar uma viagem para Israel, eu posso? Pastora, nem vou perguntar isso a Deus, Deus ainda tem que dar graças a Deus que eu estou indo para Israel, porque eu podia ir para Nova York. Eu ainda estou indo para Israel, graças a Deus ainda. Gente, tudo a gente tem que perguntar a Deus, só que tem coisa que não precisa ser perguntado, né? Todo mundo já sabe a resposta. Senhor, eu posso mentir? Posso pegar o que não é meu? Nós já temos, todos nós sabemos essas respostas. Aliás, se a gente for lá no mundo agora, numa pessoa que nunca pegou a Bíblia para ler e perguntar, ela já sabe a resposta. Que coisa, né? Mas ela nem leu na Bíblia e já sabe a resposta? Sim. Então, o Esaú, ele era assim, eu me mando, eu faço o que eu quero. E Deus disse: amei a Jacó, desprezei a Esaú. Sabe por quê? Quando eu faço o que eu quero, ou você faz o que você quer, a gente está desprezando Deus. E quem despreza será desprezado. Nunca Deus vai desprezar primeiro. Não, a mão do Senhor está estendida. Sabe o que essa mão significa? O amor de Deus? Não. A misericórdia de Deus. Pastora, mas está escrito, hein, pastora? Está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Sim, esse foi o grande ato de amor de Deus, o maior de todos. Eu dou o meu filho, agora vocês obedeçam ao meu filho. Agora é com vocês. Agora, Deus deu o Filho dele por amor. Agora eu continuo fazendo tudo o que eu quero. E Deus continua me amando. Não. Deus continua sendo misericordioso, me dando oportunidades. Mas Ele já me amou. Ele não tem que reafirmar esse amor. Ele me amou, me dando a oportunidade da vida eterna. Então, não confundam as coisas. O Esaú: eu estou morrendo de fome. Aí passa uma mulher aparece na tua vida: eu quero, eu preciso, eu não tenho casa. Aí passa você é jovem, você troca o namorado por Deus, troca a namorada por Deus por causa de sexo. Trocou Deus por nada. Deus é tudo. Vigia, crente. Não, pastora, porque o importante é o amor, o importante é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai te trazer riquezas, honra e vida. Deus disse: não, não faça. Obedeça ao Senhor. Não, porque não é bem assim, porque que eu na internet, eu ouvi hoje em dia não posso falar o nome das pessoas que eu falaria. Um ex-pastor aí, que é barbudo agora, que é um maluco, que fala um monte de besteira, que o nome dele começa com C. E o último com O. Não quero nem falar esse nome, lembrei agora. Ninguém pegou? Pegou. Pois é, esse nome é perigoso, não ponha esse nome nos filhos de vocês. Aí, então, ele diz que não tem problema.
Ele é um desviado, ele é um bruxo. Pastor, é porque o pastor tal falou, filho, se um anjo do céu, um anjo, aparecer para você e falar uma coisa que não está na Bíblia, seja maldito. Tu já repreende que é o Satanás. Então, vamos continuar. 33, então Jacó disse, primeiro júri, Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Outra coisa que ele era, ele fazia o que ele queria, ele era um homem sem palavra. O D, eu faço o que eu quero. E o I, eu não tenho juízo. O lado ruim das coisas, dos temperamentos. Eu faço o que eu quero, eu preciso agora. Por que você pegou esse dinheiro do seu pai e de sua mãe? Porque eu precisei. Era seu? Não. Por que você pegou isso de alguém? Porque eu precisei. Por que você me traiu? Porque você não me deu amor. Sabe por que eu traí? Ah, gente, eu gosto, né, de gente pelo menos que é verdadeira. Porque eu não tenho vergonha na minha cara. Aí seria bom. Por que eu minto? Porque eu sou um desviado, porque eu sou oprimido, porque o pai da mentira é o diabo. Se o diabo é o pai da mentira e eu minto, eu estou endemoniado. O negócio é muito sério, gente. Fica brincando com as coisas sagradas. Então esse era o Esaú, esse que Malaquias lá escreveu, amei a Jacó, desprezei Esaú. Ele era um homem de momentos, eu quero, comecei a namorar, falo que sou crente, mas tem 15 dias de namoro, tem um mês de namoro, estou tendo relação sexual. Eu tenho 2 anos de namoro, pastor, errado. Você não está conseguindo segurar, não casa. Sabe o que é, pastor? É que a gente quer fazer uma mega festa, é que a gente quer morar numa casa bonita. More num barraco, mas não envergonhe o nome do Senhor. Fala aqui, pastor, eu tô conseguindo não quero pecar contra Deus não. Já tomei uma decisão, eu e minha noiva, minha namorada, a gente só fala paz Senhor, shalom, graça e paz, o que for. Não quero nem que ela me ponha a mão. Tem um pastor, irmãos, que é um pastor aí, que Deus honrou porque ele escolheu o Senhor. E ele diz quando ele estava namorando, ele namorou pouco tempo, se eu não me engano, 1 ano. Mas ele tinha um pacto com ela. Ele falou assim, ela falava, poxa amor, você nem me dá a mão. Hoje ele é um pastor de renome no Brasil. Ele falou, não posso não, que eu sou muito homem, não posso nem te dar a mão, sai de perto de mim. Sério? Ele só namorava acompanhado e ele falou com ela, não posso te dar a mão. No casamento a gente, irmãos, o que acontece? No namoro faz tudo de errado, casa, aí começa, a gente errou, né? Falasse isso no namoro, consertasse, pastor, eu já sei, peraí. Então, pastor, eu caí no namoro, aí eu me arrependo, né? Você caiu, casa, porque você vai cair de novo. Não, mas a gente não vai cair mais, só se namorar à distância. E é capaz de fazer ainda uma chamada de vídeo de indecência. Gente, vocês são tão purinhos. Aqui, toma vergonha na cara, seja homem e seja mulher. Não, é porque a gente vai fazer assim, vai fazer assado. É crente, 55 anos na igreja, arruma um namorado. E o pior, quando arruma um namorado que diz que é crente também. E os dois estão lá na promiscuidade, como que é o nome? Fornicação. E o pior é que os dois falam que são crentes. Não, mas eu perguntei a profeta tal, eu perguntei o profeta tal, se era de Deus, confirmou para mim. Foi o demônio que confirmou para você, porque na Bíblia diz que não, que é só depois do casamento. Pastor, e se eu fiz? Porque se eu fiz, acabou para mim o inferno para sempre? Não, você fez, você resolve isso. Você vai lá no civil, você casa. Mas aí eu não vou ter festa, o problema é ser o bem feito. Isso que está faltando na vida das pessoas, irmão, pagar pelos seus erros. Mas pastor, eu posso fazer depois de casado? Pode, e fala, eu casei rápido, porque eu não honrei a Deus, mas eu vou fazer meu casamento depois. Não, finge, né? Faz aquele casamento e finge que fez toda a vontade de Deus. Eu vou chamar o padre famoso tal, eu vou chamar o pastor tal. Chama Satanás, combina mais. Presta atenção, gente, presta atenção. Porque Deus não mudou. Eu tenho lido os profetas menores, que são assim chamados por nós, cristãos. São os profetas com capítulos reduzidos.
Deus não muda, Deus não muda. Para a igreja, não, pastora, porque o pastor falou isso, porque a igreja tal faz isso. Deus não muda. Se Ele diz uma coisa, Ele continua dizendo, Ele não muda. Tanto que se você se arrepende, se eu me arrependo, Ele não muda, Ele perdoa. Ele não muda. Mentira é mentira, eu sou crente, sou mentiroso, tu é filho do diabo. Por que Jesus chamou os fariseus, os doutores da lei de vocês têm por pai o diabo? Porque eles eram mentirosos. Para de hipocrisia. Quer cantar na igreja, quer tocar na igreja, quer pregar na igreja, vai se converter. Porque Jesus está voltando. É impressionante, os pastores os pastores fiéis a Deus, né, vão confrontar. Eu vou sair da igreja então. Meu filho, você já saiu há muito tempo, você nem entrou. Tem gente que fala, ai, fulano foi para outra igreja e está no pecado, foi para igreja nenhuma, coitado do pastor que recebeu, que coitado nem sabe, foi uma maldição para a igreja dele. Por isso que o pastor tem medo de crente de outra igreja. Irmãos. O pastor fala, por que você está vindo para cá? Você veio de longe? Você veio de outra cidade? O que está acontecendo? Porque esse negócio agora é de mudar de igreja, né? Aqui não está concordando com a minha vontade, eu vou para essa que concorda com a minha vontade, até ela discordar de outra vontade, Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Meu Deus do céu. Pastora, que palavra, né? É a palavra do Senhor, irmãos. Esse aqui é o Isaú, filho, você está se enquadrando nele? O Isaú era um hipócrita. Ele era um hipócrita, isso que ele era, aquele maluco. Agora vamos lá, desobediente. Verso 34, quando Isaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. O Jacó queria primogenitura, a promessa, não a herança já era meio a meio. O Isaú queria comer, eu estou com fome, eu quero comer. Eu faço o que minha carne quer. Vai fazendo, Isaú, para tu ver. Vai sendo Isaú mesmo. Aí, o Jacó, o pai dele, falou, meu filho, o pai e a mãe, você não vai casar com mulher de Canaã. Jacó foi embora. Jacó casou com mulher de Canaã? Aí, o que fala aqui em cima, que eu li para vocês? Que soube também que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, havia ido para Padã Arã. O Isaú fez de vingança. Outra coisa que crente Isaú é vingativo. Você corrige um crente rebelde, ele sai da igreja e sai falando mal ainda. Ele não fala a verdade, não, eu não fiquei naquela igreja, porque lá ensinava a palavra de Deus. Ele não fala isso. Não, é porque um dia ele falou uma coisa que eu não gostava. Carapuça serviu? Serviu para você? Um dia falou de dízimo, eu não sou dizimista, mas eu falo que sou crente. Serviu a carapuça. Um dia falou que eu não tenho hora para chegar na igreja. Serviu a carapuça. Então vamos ser coerentes, meus irmãos. Se o teu patrão diz, olha, você vai ser demitido, se você chegar atrasado de novo, você está pensando que aqui é o quê? A casa da mãe Joana? Aí ninguém fala, eu não vou voltar naquele trabalho, é ruim se o salário for bom, se os benefícios forem bons, cada um aqui, e eu inclusive, a gente abaixa a cabeça, mas quando Deus fala para a gente não faz? A gente trata Deus de qualquer maneira? Eu não gostei que falou isso comigo. Tem uma palavra que os mineiros falavam, come com angu. Eu não gostei, come com angu, que desce mais fácil. Então, o desobediente do Esaú, ele era vingativo, porque o desobediente, vingativo, vai ver, eu vou sair da igreja. Irmãos, todo crente rebelde na igreja, ele para de ser dizimista, porque é uma coisa espiritual, ele para de comer na cantina, porque, olha que tolo, desperta tu que dormes, meu Deus do céu, meu Deus, porque ele é um Esaú vingativozinho, meu Deus. Aí, ele casou com 2 mulheres, aquele promíscuo do Esaú. Irmãos, nunca houve perdão para ele, porque nunca houve arrependimento. Eu tenho medo de gente que fala que não erra. Porque eu, pastor, nós viemos aqui orar alguns dias, e a gente falou, Senhor, perdoa nossas falhas. Eu e ele, a gente tem medo de ser Eli, que a gente estava assistindo a novela Reis, a gente ficou com muito medo, acabou a novela, a gente veio orar. E a gente veio aqui chorar.
Não deixa a gente amar mais nada que o Senhor, não, porque nós somos falhos, nós temos um defeito. Eu fico boba, gente toda errada e que não erra. Gente mentirosa que fala, eu não minto. Gente que está fazendo as coisas erradas no namoro e fala, não. Pelo menos você fala, estou, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Presta atenção. Esse evangelho que vocês estão acostumados aí, estão achando que existe, não existe. Lê a Bíblia que vocês vão ver. Não existe. Existe um evangelho de amor e justiça. Então, irmãos, esse vingativo aqui do Esaú, ele ainda arrumou 2 mulheres. Não vou arrumar uma só, vou arrumar 2. Para fazer meu pai e minha mãe passarem vergonha. Porque o Esaú gosta de vingança. Qual crente você é? O Jacó ama a Deus. O Esaú, ele despreza a Deus. Vamos lá. O Esaú também é inconsequente. Gênesis 27, 38. Esaú disse a seu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. De novo, aqui é a inconsequência aqui, ó. Né? Eu não vou medir o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. Mas aí depois a consequência vem, você chora, bebê. Você não pensou antes, não? Esaú disse a seu pai, será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Porque ele perdeu a promessa. E quando o pai dele falou sobre ele, você pode ir lá em Gênesis 27 ler. Que coisa horrível, irmãos. Porque ele não dava valor para nada. Ele só pensava no agora. Ele era imediatista. Eu queria essa palavra o tempo todo. Imediatista. É agora, eu estou com fome. Eu quero beijar. Eu quero agora, tudo agora. Eu não honro a Deus. Eu não pergunto ao Senhor. Eu transformo a bênção de Deus em maldição. Eu deixo entrar na minha casa a desobediência. Meus irmãos, a Bíblia fala que Jacó era um homem organizado. Você pode ver, o homem era organizado. O homem tinha planos. Toda pessoa tem planos. A bagunça é do diabo. Primeira coisa que o diabo gosta é que você seja bagunçado contigo. Depois bagunçado na sua casa. Bagunçado com as suas coisas. Porque aí você vai ser bagunçado no mundo. Por isso que o psicólogo Jordan Peterson diz, né? Arrume primeiro a sua cama. Arrume primeiro a sua vida. Depois você arruma o mundo. Vamos lá. Ele era o que então? Momentâneo, imediatista, desobediente, inconsequente, irado. Vamos lá. A gente talvez vai achar alguma coisa aqui em Esaú que a gente vai falar, Deus me livre, não quero ter isso em mim. Isso, Esaú que tinha isso. Olha, gente, Esaú era irado. Gênesis 27, 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo, os dias de luto por meu pai se aproximam. Então matarei o meu irmão Jacó. Gente, ele era irado. Ele tinha ódio. Pastora, não, que eu estou lembrando aqui, estou lembrando a Bíblia. A Bíblia diz que Deus é um Deus de ira, contra a injustiça. Aí Deus é irado. Tá? Ah, então tá bom, eu só tenho ira contra a injustiça mesmo, quando eu vejo coisa errada. Mas a Bíblia diz que não tem problema você se irar contra a injustiça, não. Só não pode pôr o sol sobre a ira. Até se você se irar por outra coisa, eu sou uma pessoa, pastora, bem irada, hein? Bem irada aí, pastora, sou bem irada mesmo. Porque, ó, eu sou DA. Eu sou dominante que tem tendência à ira. E sou muito analítico que tem tendência à mini ira. Ou talvez a mais ira. Eu estou ainda pesquisando. Mas aí, o que eu faço? Ira rindo. Quer te matar, quer te matar. Mas não ponha o sol sobre a ira. Ninguém pode saber. Tem que ficar a ira na escuridão. Vence aí, meu filho. Pastora, como? Oração, jejum, leitura da Bíblia, jejua. Tem um pastor que eu gosto muito,
que ele é um mentor que Deus me deu. Ele não sabe, mas Deus me deu ele. Eu nem conhecia e nem era famoso. Ele disse, você diz assim, está tudo ruim, está tudo muito difícil na minha vida. Ele disse, não, está não. Porque se você está tão ruim, tão difícil, você está orando, você estaria jejuando, você estaria em desespero. Tá? Então ore, jejue e fique em desespero. Então, olha, isso era o Esaú. Queridos, amados do meu pai. Nós temos que ver se a gente está aí, crente Jacó e Esaú. Eu amo a Deus, tenho os mandamentos e os guarda. Eu amo a Deus, humildade, temor. Irmãos, tem gente, eu vou dar um exemplo. Tem gente que pinta a parede, muito bem, excelente, vamos falar assim. É um serviço de excelência, não é uma pessoa voada, fica no celular na hora do serviço, não. Uma pessoa focada, faz uma bagunça danada, não, focada. E você diz para essa pessoa, o pastor diz, está em obra, igreja, eu quero que você varra lá fora, arranque os matos da rua. Se ele falar, sim, pelo menos nessa atitude ele é humilde. Mas se ele diz, ué, mas como assim, eu sou um pintor? Por que o pastor está mandando eu arrancar mato? Faça o que for mandado, fique quieto, aprenda a obedecer. Geralmente Deus vai querer te humilhar para abaixar o teu nariz, antes que o diabo quebre ele. Seja humilde, aceite ordem. Eu vejo uma coisa no dominante, irmãos, tanto dominante para o bem quanto para o mal. Ele gosta até de ajudar porque ele é forte, mas ele gosta geralmente de fazer o que ele quer. Aprenda a fazer o que é mandado. Tá? Aprenda a fazer o que te mandam fazer. Vamos lá, está acabando, né? É o seguinte, a mensagem toda foi para um propósito muito grande, irmãos, muito forte mesmo, que eu pensei sobre isso, conversei com o pastor, eu percebi que os crentes, eles têm convicção, né? Grande parte tem convicção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nunca vou desviar dele. Eu não estou falando crente que é de uma igreja, mas vive na prática do pecado, não. Esse não é crente. Esse é um mentiroso. Eu estou falando de crente, que fala, eu quero ser crente. Mas se ele não tiver consagração, ele vai ser derrubado pelo diabo. Qualquer um de nós aqui. Então, muito bem para você que tem convicção, que você é crente, que a Bíblia é o teu manual. E se a Bíblia diz, está dito, acabou. Mas aqui, um crente que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejua, vai cair. O diabo vai te pegar. Você tem que entender que o ministério de Jesus foi todo o caminho dele, a trajetória dele foi expulsando demônio. E eu não digo de expulsar demônios, aquela coisa que faz para humilhar o ser humano que está ali, não, ou endemoniado. Não, nunca gostei disso. Eu nunca expulsei demônio fazendo alarde. Eu sempre disse, fica quieto e sai dessa pessoa que ela pertence a Deus. Ela é morada de Deus. Ela foi feita para ser morada de Deus. Eu estou falando expulsando o demônio. É você ter uma vida de consagração. É você orar, jejuar, é você falar em línguas. Pastor, eu não sei, eu não recebi, mas eu falo inglês. Serve, louva a Deus em inglês. É línguas. E francês, sério, é línguas. Eu não sei falar inglês, senão eu ia aqui falar, louvado seja Deus em inglês. Fala aí, Valéria, cadê você? Fala, louvado seja Deus em inglês. Não, tira essa máscara e fala. Tá, mais forte. Falou em línguas. Valéria, pode, se você fala em línguas, fala essa língua, fala outra. Então, línguas. Mas fala em línguas. Glória a Deus. Isso não é brincadeira. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Teu casamento está ruim, você é crente? É porque você não tem consagração. Pastor, as finanças estão todas enroladas. Você não consagra. Pastor, eu não aguento a minha vida mais. Mentira. Você jejuou? Você se acabou de orar, de jejuar? De clamar ao Senhor? Nada, você quer sentar no sofá, assistir uma série e Deus mudar a tua vida. Sem oração e jejum, não vai acontecer, meus irmãos. Sem a leitura da Bíblia, a Bíblia confronta a gente. A gente tem que sentar num lugar. Pastor, eu ouço a Bíblia, não adianta. Ajuda. Ou que bom, ouça a Bíblia. Mas leia a Bíblia num ato de devoção. Esse é o meu momento com Deus. Vamos ver o que Ele vai falar comigo. E Ele vai te falar o que você precisa entender naquele momento. Pode ir. Irmãos, aqui em Efésios,
6, de 10 a 13, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, fique de pé, e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus amados, vamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos, irmãos, consagrar a nossa vida. Você está vencendo, não está vencendo, você está sendo vencido, porque você não está na obediência à palavra. Não é ler a Bíblia para saber a Bíblia, não, irmãos. Para saber que as pessoas tem que ver que eu estou lendo a Bíblia. Não é para dizer, eu sei isso, eu sei o grego, eu sei o hebraico. Não! É para você temer o Senhor, que a Bíblia traz humildade e temor. Humildade e temor geram amor a Deus, apreço a Deus. Meu Deus, pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu sou meio Esaú. Eu não sou todo Esaú, porque eu estou aqui, mas eu tenho coisas de Esaú. Jejua. Ora. Lê a Bíblia. Pede a Deus, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Primeiro pede, Senhor, me limpa. Confessa os teus pecados. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa, será perdoado. Meu Deus, olha para dentro de você. Às vezes você fala, eu não sei mais o que fazer lá em casa. É tanta confusão. Se cale. Se cale. Vai converter você primeiro. Converta a sua família sem falar. Converta a sua família porque você está sendo convertido. Chore. Se você é mesmo que abriu portas para o Satanás entrar. Eu falei com vocês que eu tenho medo de gente que anda errado e não fica triste e ri. E brinca. Porque gente assim é Esaú. E nós lemos aqui no começo, em Provérbios 22, não ande com pessoas assim. Presta atenção. Presta atenção. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Não ande com o perverso. Não ande com aquele que não teme a Deus. Eu não digo que você não tem que falar com as pessoas. Não entenda errado. Você tem que ser sempre gentil, sempre misericordioso. Mas não ande junto, não pratique as mesmas obras. Não faça isso. Que se você quer guardar a sua vida, aleluia, meu Deus. Essa palavra, irmãos, eu sei que é uma palavra chocante, eu sei.
mas é libertadora. É libertadora. Nós estamos passando um momento aqui na Shalom de muita vitória, né, irmãos? De estar ali fazendo a obra, arrumando a igrejinha Shalom e fazendo como diz a palavra do Senhor, marchando sem ver. E Deus vai honrar a nossa obediência e fé. E aqueles irmãos que têm ouvido para ouvir o chamado de Deus, para não perder as oportunidades, os Jacós estão atentos às promessas, mas os Isaús não dão valor para isso. Mas também estamos vivendo um momento, irmãos, que eu creio mesmo que Deus está arrumando a casa, porque Ele disse isso ano passado em outubro. Primeira conferência, fica comigo, Espírito Santo, arrumando a casa. Irmãos, eu até cheguei aqui no altar e disse para vocês, Deus me disse isso, que você deve arrumar a sua casa, cada um de nós. Mas agora que eu consigo ver, meu pastor, que quando Ele disse arrumando a casa, é trazendo à luz o que estava oculto. Irmãos, nós confiamos em Deus. Nós não confiamos em talentos de pessoas, não. O bom, ainda mais que eu e o pastor, a gente começou o culto com pouquíssimas pessoas. Pastor, eu, as meninas. Depois a gente ganhou uma alma para Jesus. Nunca fomos. A gente começou onde Deus colocou a gente, sem tirar ninguém de igreja de ninguém. Irmãos, a gente não tinha instrumento, não sabemos cantar. Quem cantava era a gente. Irmão, nós somos formados no fogo, irmão. Somos forjados no fogo que nós somos. Talento não nos engana. Irmão, não tem ninguém nessa terra que vai cantar, nessa terra, que é na glória sim, como Lúcifer. O Lúcifer tinha música dentro dele. Ele tocava os instrumentos dele. Ele cantava e tocava o que precisava, já acontecia tudo ali. Ele se achava. Sabe a falta que ele fez? Nenhuma. Porque Deus é soberano. Nós somos forjados no fogo. Nós vamos conseguir. E a gente veio aqui, nós temos vindo para a igreja orar. A gente sabe que Deus vai fazer, porque nós vamos orar e jejuar e ler a Bíblia, orar e jejuar e ler a Bíblia, até Deus fazer. E depois que Ele fizer, a gente vai orar, jejuar, ler a Bíblia para consolidar. Aleluia. Deus fala nesse lugar. Sabe, irmãos, eu estou muito triste com uma coisa. Eu tenho visto, meus irmãos, muitos crentes que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejua. Meu Deus, como que pode? Aí depois vai desabar a tua casa, porque a tua casa não tinha fundamento, e você vai dizer o quê? Deus não olhou para mim. Você tem que fazer o fundamento na rocha, e Jesus é a rocha. Eu me lembro que o pastor falava muita gíria, e alguns palavrões de gíria, né? Quando ele entregou a vida dele para Jesus com 22 anos, 22, pastor? 23? 22? E ele começou a fazer um jejum, para Deus tirar aquilo, limpar os lábios dele ainda. Ele leu Isaías, ele falou, Deus vai fazer em mim. Irmãos, para de fazer jejum até na hora do almoço, você que é crente, pelo menos há um ano. Eu estou fazendo jejum quarta-feira, pastora, até meio-dia. Misericórdia, faz um jejum o dia inteiro. Eu vou passar mal, é que eu fico tonto. Você precisa de um tapa. Demora muitos dias para morrer de fome, pode deixar. De sede, quantos dias que tem que morrer, tem que ficar sem água para morrer? Quem sabe aí? Sério mesmo, para morrer. E sem comida. Se tiver água, a pessoa vive quantos dias sem comida? Não é? Por aí uns 2 meses, né? Vão falar, pastor, eu fiz jejum até 2 horas, eu percebi que eu estava quase morrendo.
não vai morrer. Não vai morrer. Tá? Pastora, sabe o que é? Que eu sou uma pessoa magrinha, eu faço jejum, eu sumo. Mentira. O teu corpo é inteligente, a primeira coisa que ele pega é o músculo, ó, safado sem vergonha. Porque senão não existia mais gente gorda. Irmãos, a gente faz jejum, a gente vai ver na balança 1 quilo de miserável. Porque o corpo só pega, ele protege a gordura. Ele fala, essa pessoa aí está acontecendo alguma coisa com ela, se eu proteger a vida dela. Para com essas conversas fiadas e seja um crente de jejum, meu Deus. Eu falo mentira. Eu vou jejuar, Senhor, tira isso da minha vida. O pastor jejuou para Deus tirar gírias, alguns palavrões que o mundo nem acha que é palavrão. Você não pode jejuar para Deus tirar mentira, para Deus tirar a promiscuidade, para Deus tirar a falsidade, para Deus tirar a carnalidade, o seja feita a minha vontade. Irmão, vocês vêm conversar comigo, e o meu pastor me ensinou, né? Deixa a pessoa falar, eu deixo falar. Eu deixo falar, a pessoa falar agora. E vou só vendo. Para de querer fazer do teu jeito, faz do jeito de Deus. Irmãos, o dominante, ele gosta de mandar na casa dele. Deixa Deus mandar na tua casa. Estou falando defeitos. O influente quer viver a vida, porque eu tenho que amar, tenho que ser feliz. Ame a Deus. O analítico para o lado ruim, o sistemático, vingativo, rancoroso, se liberte. E o estável, deixa a vida me levar, vida leva eu. Põe coisa na mente, que vida te levar. Deixa Deus guiar a tua vida. Pega o remo e fala, Senhor, me guia. Rema comigo, Senhor, e me mostra a direção. Irmãos, sem jejum, você é convicto? Eu não largo Jesus não. Mas você não tem consagração, o diabo vai te pegar. Irmãos, uma pessoa que busca a Deus é uma pessoa generosa. Ela tem comunhão com os irmãos. Tudo que a gente faz, a gente colhe, irmãos. Presta atenção. Eu não sei, Senhor, porque está acontecendo na minha vida. Sabe sim, sabe sim, sabe sim. Procura alguém que alguém vai te ajudar. Você vai saber por quê. Olha, o pastor falou do que Labão fez com Jacó. Eu fiquei ali no banco, eu estava abismada. O miserável explorou Jacó a vida inteira. O miserável ficou rico por causa de Jacó. Mas aí, irmãos, como ele não honrou Jacó, tudo que ele tinha ganhado explorando Jacó, o que Jacó escolhia, Deus voltou para Jacó. Jacó falava, eu quero as ovelhas malhadas. Só nascia malhada e foi saindo tudo de Labão. Se você não honrar as pessoas que ajudaram, que te impulsionaram a chegar onde você chegou, você vai perder tudo. Esse é o ano, hein? Falei lá em 2021. Esse é o ano. Aprenda a honrar pessoas que te impulsionaram. Aprenda a entender que você está onde você está, porque você estava debaixo de uma cobertura, você estava recebendo de uma bênção expansiva. Honre seus pais, honre seus pastores, honre pessoas que te impulsionaram. Eu oro por pessoas que me ajudam, mas que não sabem da minha existência. Você às vezes tem pessoas que te ajudam, que estão ali com você. Eu falo para o meu marido, geralmente, pelo menos 3 vezes a semana, muito obrigada por tudo, Luiz. Ele fala, que isso? Eu falo, muito obrigada. Você é uma bênção na minha vida. Eu falo, Kaila, minha filha deve estar aí. Eu falo, agradeça ao seu pai, ele é uma bênção na nossa vida. Ele é o provedor. Ele luta por nós. Aprenda a honrar pessoas. Tem dia que eu falo, eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. E ele fala comigo, Cláudia, que bom que eu tenho você. Honre as pessoas. Fale com seus pais, que bom que vocês são meus pais. Porque o Jacó tinha Isaac, o Isaac tinha um Abraão. Olha, consagra a tua vida. Essa semana pastora, eu passo mal. Que passa mal? Já falei que você não passa mal, é o demônio. A pastora falou que eu não passo mal, está me dando uma azia agora. É o demônio.
Você tem que repreender. Sai, Satanás, eu vou jejuar, demônio das trevas. Eu tenho saudade dos crentes antigos, irmãos, que no meio da rua, passava uma mulher crente decente, com postura, e algum homem falava alguma coisa, ela falava: o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido, Satanás. Vai na igreja, irmão, e ir embora. Tá bom. Oh Deus Todo-Poderoso, te amo. Irmãos, tem um grande pregador do Brasil, que ele era muito jovem ainda. Aí ele estava voltando de uma vigília, ele conta, e vieram os maus encarados. Ele sentiu a atmosfera deles, que era uma atmosfera do mal, e eles chegaram perto dele, e botaram a mão nele, assim, um botou a mão nele, ele: sangue de Jesus tem poder, que o crente já faz assim, irmão, só quem é do meu tempo sabe, só quem é do manto, o sangue de Jesus, ele já se armou, o sangue de Jesus tem poder, e sai, Satanás, sai, demônio, e é uma pessoa muito culta essa pessoa. Aí os outros falaram: vamos embora, rapaz, vamos embora, ele é maluco, e o outro falou: ele é crente. Aí ele olhou para trás e falou: sou crente mesmo, sou mesmo. Aí esse mesmo um dia, saindo de outro culto, foi para o ponto de ônibus. Aí estava vindo outros mal encarados, era um bairro perigoso. Aí ele falou: Senhor, eu não posso ter medo. Aí o Deus guiou ele falou: já sei o que eu vou fazer, porque em mim habita Deus, igual habitava em Davi. E ele começou a falar em línguas, e falava em línguas, e começou, e falava em línguas. Que o crente, quando fala em línguas, ele gosta de se mexer, e as pessoas, e ele falou em línguas com o olho aberto, vigia, crente. Aí eles começaram a falar só em línguas. Irmãos, ele é uma das pessoas mais inteligentes do Brasil. Ele é à frente do tempo. Ele tem que buscar a mentoria dele de fora do país. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender que a gente é crente. Crente fala: o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Sai, demônio, e fala com fé. Sai, Satanás. O crente abre a porta da casa dele, ora e fala: demônio, sai da minha casa. Tu pega tudo que é seu mentiroso, seu enganador. Pega tudo que é seu e sai agora, seu desprezível. Eu amo o Senhor. Diga ao Senhor, diga na tua casa: essa casa é do Senhor. Eu amo o Senhor, eu vou ser legal. Crente, irmãos, que às vezes não oferece um copo de água para o seu irmão. Crente que às vezes o irmão está trabalhando ao lado dele, em frente dele, não faz um bolo para o seu irmão, não oferece um suco para o seu irmão. Crente ruim, a conta chega. Mas Deus quer que hoje você seja transformado. Deus quer que você seja como Jacó. Deus quer que eu seja como Jacó, porque Deus amou Jacó. O país de Edom não existe, mas o país de Jacó existe, é Israel. Deus amou Jacó, porque Jacó amou Deus. Ame a Deus. Ame a Deus, porque o galardão, a recompensa, o salário da humildade, do temor, são riquezas, honra e glória. Deus abençoe vocês.